Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos, com êxito, os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraterno, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos, vitoriosamente, na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos novamente em Teu nome para os estudos da doutrina espírita. E a Ti rogamos, Senhor, que abençoes o nosso esforço, para que ele possa render bons frutos. Muito desejamos aprender, para também aprendermos a melhor viver e conseguirmos melhor servir-te. Por misericórdia, permite que os bons espíritos em Teu nome venham ter conosco, para nos amparar nesta tarefa, nos inspirar, nos dirigir, ajudar-nos a melhor compreender as lições que analisaremos nesta noite. Mas a Ti rogamos também, Mestre, em favor de nossos irmãos de humanidade.
Que a tua paz os alcance, os balsamize, refazendo-lhe as forças, para que tenham bastante coragem para enfrentar os desafios da vida estoicamente. Amado Jesus, bem sabemos que o teu amor nos alcança e que tu tudo fazes para nos encaminhar a Deus. Perdoa-nos a rebeldia, a má vontade que muitas vezes nos faz desperdiçar o bendito tempo, atrasando a nossa marcha de ascensão. Mas gostaríamos, Senhor, de ofertar-te o nosso melhor sentimento, o nosso amor, a nossa gratidão. E bendizer-te, Mestre, não apenas nesta hora, mas em todas as horas e para sempre. Que assim seja. Nós vamos continuar então no capítulo sobre o departamento de reencarnação, o estudo que estamos fazendo do departamento de reencarnação. Nós já vimos que a irmã Rosália, uma das responsáveis, ou a responsável pelo setor de recolhimento, ela está fazendo a apresentação do ambiente para o grupo de Camilo. Nós vimos que, na última aula, esta benfeitora espiritual esclareceu-lhes a respeito da fatalidade, dizendo que a fatalidade que podemos encontrar na lei divina diz respeito à perfeição a que todos nós, espíritos, almas, estamos destinados. Todos os espíritos criados, segundo aprendemos na doutrina espírita, da mesma forma por Deus, simples e sem conhecimentos, mas com os recursos, as ferramentas, inclusive do livre arbítrio, da liberdade de decidir, de escolher os nossos caminhos, as nossas ações, nós chegaremos com estes recursos, mediante o nosso próprio esforço, à perfeição. Mesmo os indivíduos com muita má vontade, mas dia menos dia, acabam realizando os esforços e atingem a perfeição. Porque a própria lei nos impulsiona para isto, sobretudo pelo recurso da dor. A dor, nós nos incomodamos com ela, algumas vezes resistimos e insistimos no erro mesmo com a dor. Ela aumenta de intensidade, até o ponto em que torna-se-nos insuportável e daí nós modificamos o nosso comportamento para nos liberar do sofrimento. O indivíduo pode estar com um espinho no pé e continuar a andar, acreditando que conseguirá suportar a dor.
Mas se a dor começar a aumentar de intensidade, chegará um momento em que ele, não suportando mais a dor, retira o espinho, trata do pé e depois continua a caminhar. Desta forma, então, nós estudamos que a fatalidade na reencarnação somente pode ser compreendida neste sentido, de que nós todos estamos destinados a chegar um dia à perfeição. O ritmo que imprimimos à nossa marcha, pela nossa boa vontade, pelo nosso esforço individual, fará com que uns cheguem mais rapidamente à perfeição e outros demorem mais tempo para alcançar a perfeição. Mas todos chegaremos. Fora isso, não há uma fatalidade ou um fatalismo, algo imutável nos nossos destinos. Quando nos reencarnamos com um programa reencarnatório que, como estamos vendo, é normalmente elaborado, além de por nossos guias, também com a nossa participação. Só não participam da programação da própria reencarnação os espíritos que estão num tal estado de perturbação, de comprometimento do discernimento, que não tem condições, portanto, de raciocinar a respeito da própria reencarnação, da sua própria situação. Nestes casos, os guias espirituais elaboram toda a programação reencarnatória da melhor maneira possível para aqueles indivíduos. Fora isso, os espíritos participamos, dentro das nossas possibilidades, da nossa programação reencarnatória. Evidentemente que sempre supervisionados pelos nossos guias, por mentores espirituais, que irão nos orientar sobre as experiências que haveremos de passar numa futura reencarnação. Nós verificamos aqui, como a irmã Rosália explicou, que muitas vezes nós podemos pedir, isto vale não apenas para os suicidas, mas também para outras reencarnações, podemos pedir uma experiência, uma expiação específica ou uma prova específica. E se esta expiação ou prova estiver além da nossa capacidade de resistência, os mentores, os guias irão nos informar a este respeito, nos dirão claramente que nós não temos ainda resistências morais para suportar aquele tipo de experiência, de maneira que essa experiência deverá ser prorrogada, postergada. Outras vezes eles nos sugerem outras experiências diferentes daquelas que estávamos a pensar para nós. E mesmo assim, depois de realizada a programação reencarnatória nas linhas gerais, porque nós já vimos também na própria codificação Livro dos Espíritos e também aqui neste capítulo, está muito claro que a programação ela é realizada em linhas gerais, os principais eventos que digam respeito às experiências importantes para o nosso progresso, sejam experiências expiatórias ou de provação. Os detalhes vão sendo elaborados na medida que vamos vivendo a experiência reencarnatória, vamos passando pela reencarnação. Mas e lembrando também que esta programação tem a ver com o nosso passado. As expiações significam a eliminação de desequilíbrios que nós adquirimos por meio de ações, más escolhas de outras reencarnações. Então, o que fizemos no passado terá influência no nosso presente, na futura reencarnação ou nas futuras reencarnações.
tanto os pontos positivos, de méritos, de benefícios que teremos na próxima reencarnação, quanto necessidades de eliminar desequilíbrios ou passar novamente por provas nas quais fracassamos, tudo isso está vinculado ao nosso passado, a determinar a nossa vida presente, talvez inclusive o nosso futuro. Além disso, mesmo depois de reencarnados, essa programação reencarnatória pode sofrer modificações. No curso da nossa reencarnação, se começamos a ter muitas dificuldades, por qualquer razão que seja, é possível que os nossos guias espirituais verifiquem que nós estamos nos comprometendo quando deveríamos estar resgatando dívidas. É claro que esta situação não se deve por termos em nossa programação reencarnatória experiências que exijam de nós comportamentos maiores ou melhores, ou em situações ou em condições melhores do que podemos oferecer. Não é isto. Se nós estamos derrapando, tropeçando nas experiências, é porque estamos com má vontade, não estamos empreendendo os esforços necessários para enfrentar as situações da melhor maneira possível. Somente são-nos oferecidas experiências que tenhamos condições de suportar, de enfrentar e sair vitoriosos delas. Mas muitas vezes, por nossa má vontade, por nossa rebeldia, por uma série de fatores relacionados às nossas imperfeições morais, começamos a nos comprometer. De modo que pode acontecer de os nossos guias espirituais, aqueles que se responsabilizaram por nossa reencarnação, eliminarem algumas experiências, algumas provas ou expiações que estariam previstas ou até já estavam em curso nesta reencarnação, postergando-as, para evitar que nos desastremos terrivelmente nesta reencarnação. Isto pode acontecer. Como pode acontecer também, conforme nós vamos verificar neste capítulo, mas já adiantando, aquilo que na primeira epístola, sua primeira carta, Pedro escreveu: o amor cobre a multidão dos pecados. Nós lembramos que diante da mulher que era considerada de má vida, ela que passava um óleo, uma essência de nardo, caríssima nos pés de Jesus, limpava os pés de Jesus com os próprios cabelos, depois passava aquela essência. E ela é repreendida por alguns dos discípulos, e Jesus a defende. Jesus lhe diz que por muito amar, os seus pecados tinham sido perdoados. Lá em sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 4, diz que o amor cobre a multidão dos pecados. O que significa esta proposição de Pedro com base nos ensinamentos de Jesus? As experiências expiatórias servem para eliminar desequilíbrios que nós adquirimos com as nossas más ações, com os nossos maus pensamentos, desta ou de outra reencarnação anterior. Então, a experiência expiatória serve para expiar, eliminar os desequilíbrios. Normalmente, é uma experiência dolorosa. Assim como o indivíduo, às vezes, para eliminar uma parte do corpo gangrenada, tem que amputá-la. Amputa-se um pé, uma perna, dedos. É um procedimento doloroso
mas para eliminar aquilo que está perdido, apodrecido, para salvar a vida orgânica, recuperar a saúde daquele corpo físico. Uma medida drástica, dolorosa, necessária, no entanto. A expiação normalmente é dolorosa, mas necessária para o reequilíbrio do perispírito, da alma. Mas, se a alma muito amar, movimentar a força de amor, banhar-se, porque quando nós estamos no exercício do amor, do bem ao próximo, isso faz com que nós entremos numa faixa psíquica em que sintonizamos com o bem supremo, com o amor supremo, que é o amor de Deus. E passamos a funcionar como verdadeiro imã, a atrair esta energia, este fluido divino, que ao passar por nós, corrige os nossos desequilíbrios. É uma medicação divina, digamos assim, que nos cura. As forças perispirituais desajustadas, os desequilíbrios do nosso perispírito e também as forças da própria alma. Então, quando exercitamos o bem, o verdadeiro bem, sem nenhuma outra intenção, senão o próprio bem, nós atraímos como um imã estas forças divinas que passam por nós para serem exteriorizadas, assim como o passista se dispõe a oferecer das suas próprias forças na atividade do passe espírita. E naquele momento em que ele está profundamente interessado no bem do próximo, no auxílio ao próximo, na recuperação do equilíbrio do próximo, sem nenhum outro interesse senão beneficiar de alguma forma, doar-se em favor do próximo, além de ele doar as suas energias, que são normalmente poucas e de baixa qualidade para o ser humano comum da Terra, ele atrairá para si como um imã as forças divinas, as forças espirituais superiores. E estas forças serão destinadas àquele que está recebendo o passe, mas passarão essas forças pelo passista. E ao passarem pelo passista, as suas forças, que talvez estivessem um tanto desajustadas, começam a se reajustar. Ele é o primeiro beneficiado. Então, o indivíduo que faz o bem, que ama o próximo, serve de canal para o amor divino, as forças divinas. E quando essas forças divinas passam por este intermediário, que é o indivíduo que está fazendo o bem, essas forças reequilibram as suas forças perispirituais, as suas forças anímicas da alma. Daí compreendermos Jesus dizer à mulher que tinha muitos equívocos, muitos desajustes: os teus pecados, muitos pecados foram perdoados, porque muito amaste. Os pecados, os tropeços, as más escolhas que geraram nela desequilíbrios no perispírito, na alma. Quando ela muito amou, ela permitiu-se ser instrumento das forças divinas. Ela atraiu como imã as forças divinas que, passando por ela, a reorganizaram, a reajustaram. O amor cobre a multidão dos pecados. É o mesmo sentido. Então, se nós amarmos com esta intensidade, com esta qualidade, as energias passarão por nós e aqueles desequilíbrios que estavam programados para ser
eliminados de nós por meio das expiações, eles são eliminados pela força, por essas forças divinas que passam por nós. Ora, se o desequilíbrio sumiu, qual a necessidade de passar pela expiação? Imaginemos que um médico, um oncologista, programou 10 sessões de quimioterapia para o paciente. Daí ele realiza 5 sessões, refaz o exame e detecta que não há mais o câncer na pessoa. Ele diz ao paciente, olha, não há mais câncer. Se não há mais a doença, não há mais necessidade de você se submeter a sessões de quimioterapia. Então as outras 5 sessões ficam canceladas e nós vamos acompanhando o caso, até podermos dizer que você está em total remissão do problema. Se não há mais o câncer, por que a quimioterapia, as demais sessões? Ele cancela as demais sessões. Se o indivíduo antecipa-se, inclusive pode antecipar-se antes de a expiação ter início, às vezes a expiação está programada para ter início quando o indivíduo está com seus 40 anos de idade, aos 50 anos de idade. Mas se antes disso ele já realiza a prática do amor, qual a necessidade da expiação? Está eliminada. O procedimento terapêutico fica cancelado, porque a terapia já foi feita de uma outra forma. O médium baiano Divaldo Pereira Franco narrou já em várias oportunidades, que por seus desmandos, quando tinha poder, certo poder, em outra reencarnação que se deu na França, junto do cardeal Richelieu, que era o primeiro-ministro da França à época da rainha Maria de Médicis, ele comprometeu-se de maneira muito profunda, desajustou-se intensamente. E nesta reencarnação atual, ele veio com, segundo a benfeitora Joana de Ângeles informou-lhe, com as matrizes da hanseníase. E estava, inclusive, prevista esta doença para se manifestar nele. Ele teria, portanto, o que era chamado à época lepra. E se ele tivesse a lepra, seria recolhido a um hospital, na época era chamado de leprosário, havia outros nomes também. E, no entanto, porque ele, desde muito jovem, dedicou-se à doutrina espírita, dedicou-se ao cristianismo, dedicou-se, em outras palavras, à prática verdadeira do bem, ele foi aos poucos reajustando o próprio perispírito com a força do bem, sendo um canal do amor divino. De maneira que, quando chegou a época em que estava prevista a manifestação da hanseníase, os desajustes no corpo espiritual que possibilitariam a entrada, a instalação do bacilo de Hans para o desenvolvimento da hanseníase no corpo físico dele, não havendo mais estes desequilíbrios, não foi possível mais a instalação do vírus ou do bacilo. E com isto, ele evitou ter de passar pela expiação da hanseníase. Embora na sua programação reencarnatória estivesse prevista esta doença como expiação. O cardeal Richelieu, reencarnado mais ou menos na mesma época, reencarnou-se um pouquinho antes de Divaldo Franco, passou pela hanseníase. Então ambos tinham
a hanseníase como processo expiatório em suas programações reencarnatórias. Um desenvolveu a hanseníase, o outro não. Então não há fatalismo, muito bem explicado pela irmã Rosália aqui. Diariamente nós estamos trabalhando e escolhendo e determinando o nosso futuro. Somos nós mesmos que construímos o nosso destino, o nosso futuro. Mesmo quando nós agimos equivocadamente infringindo a lei de Deus, surge para nós uma dívida que deverá ser resgatada, um desequilíbrio que deverá ser eliminado, expelido, expurgado de nós. No entanto, as formas de eliminação desse desequilíbrio, de recuperação de nós mesmos, varia. Podemos escolher uma forma mais difícil, mais dolorosa, uma forma que seja dedicada ao bem, de dedicação ao bem. A escolha sempre é nossa. Diariamente a escolha é nossa, ou as escolhas são nossas. A imposição é que nós cheguemos à perfeição. Como nós trilharemos este caminho até lá, isto é decisão que nós estamos realizando todos os dias, a todo instante. Sempre a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. E na sequência, então, eles entraram numa antecâmara, e daí ele descreve, Camilo, como era este interior. Eles vão até o gabinete de uma outra benfeitora. Ali eles se dão conta que havia muitas rosas, tanto adornando uma grande janela, vamos dizer assim, quanto também num determinado um tipo de um vaso que havia dentro daquele gabinete. Ele destaca aqui, mais uma vez, o grande silêncio que existia no ambiente. Nós notamos que em todos os departamentos há uma grande disciplina. Falar o mínimo possível, falar apenas coisas que construam um ambiente saudável, uma movimentação discreta, de maneira a ter o melhor rendimento dos trabalhos. Não se perde tempo com coisas que não sejam da programação do trabalho. É um grande ensinamento para todos nós, como fazer para que o nosso tempo na Terra tenha bom rendimento, o melhor aproveitamento possível. Horas vazias. Há um texto de Joana de Ângeles muito interessante, intitulado Horas Vazias. Ela nos diz, cuidado com a hora vazia. Ela nos recomenda não termos horas vazias no nosso dia. Preenchermos, ainda que seja para o descanso, preenchermos a hora com o descanso, mas o bom descanso. Naquele momento haverá silêncio, descanso, e a mente não estará perdida, vagando em outros assuntos que nos perturbem. Então, preencher a hora vazia, até mesmo com o horário do descanso, mas muito bem executado o descanso. Com muita atenção para que a mente não vagueie e nós entremos em faixas vibratórias psíquicas perturbadoras. Cuidado com a hora vazia, nos alerta Joana de Ângeles. Precisamos tomar muito cuidado. Aqui já várias vezes, em todos os departamentos até então visitados, Camilo destaca o silêncio, a boa utilização do tempo,
as conversações sempre edificantes, positivas. E ele menciona também o perfume que aquelas rosas exalavam, gerando um bem-estar neles, os cuidados. Ele menciona aqui os cuidados femininos. Daí ele descreve que ali naquele gabinete eles encontraram uma senhora de idade indefinível que, ao avistá-los, foi recepcioná-los, saudá-los. E ela os saúda, melhor dizendo, com uma saudação que foi recomendada por Jesus, conforme nós lemos no Evangelho de Lucas. Ela diz: seja convosco a paz do Divino Mestre. No Evangelho de Lucas, há uma menção que Jesus ensinou os discípulos, os seus seguidores, a fazerem esta saudação da paz. Sempre que chegassem a uma residência, a uma casa, dizer: a paz seja convosco, a paz esteja neste lar. E daí ele dá certas explicações. Está no Evangelho de Lucas. E aqui, como ela era cristã, ela usa esta recomendação de Jesus. Recebe os visitantes, saudando-os com esta saudação da paz. A paz convosco seja, a paz do Divino Mestre. A irmã Rosália apresentou o grupo e ela então disse que naquela manhã o irmão Teócrito, que era o diretor do departamento, havia informado-lhe que aquele grupo visitaria a sua área, o seu setor, e que ela estava alegre, feliz de poder mostrar a eles aquele setor para o aprendizado deles, já que eles todos necessariamente passariam por ali antes de se reencarnarem. E como todos iriam se reencarnar, todos passariam por ali. Ele diz que ela era uma religiosa, fala da sua vestimenta muito branca e que tinha certo brilho fosforescente que ele imaginava ser os reflexos da luminosidade que entrava por aquela grande janela, aquele janelão, em formato também daquelas edificações hindus ou indianas. E ele não sabia dizer qual era a congregação a que ela tinha pertencido pelo seu hábito, ele não conseguia identificar a qual congregação ela tinha participado, de que ela tinha participado na Terra, mas o que ele destacava é que ela era uma alma, um espírito de grande humildade e de grande nobreza, que certamente tinha se desempenhado as suas funções na Terra, na congregação, fosse qual fosse a que ela tinha pertencido, que ela certamente tinha desempenhado da melhor maneira possível, de maneira muito nobre, digna, vitoriosa, e que agora no mundo espiritual ela honrava ainda mais aquele seu hábito, aquela sua vestimenta de religiosa, dedicando-se a uma tarefa dificílima, de imenso sacrifício, dedicando-se àquelas almas atormentadas, aos espíritos atormentados pelas consequências do suicídio. E ele diz, aqui no mundo espiritual, nesta colônia, ela realiza uma das funções mais difíceis e de maior responsabilidade, que está diretamente relacionada à programação da reencarnação dos internos da colônia. E uma coisa bastante interessante que ele menciona também é que antes de começar, digamos, o tour, a excursão por aquele setor, ela oferece uma rosa a cada um deles. E que esta rosa, além do perfume, eles percebem que está impregnada de um magnetismo especial. E eles se sentem muito bem com
a energia daquela flor, além do perfume, há um magnetismo que fica impregnado naquelas flores. E além disso, ela menciona que ela sempre gostou muito de rosas. Quando ela era encarnada, na sua última reencarnação, nas horas de lazer dela, ela pertencia a uma ordem em que as irmãs ficavam reclusas. Ela só tinha autorização para sair para atender aos doentes. E era uma ordem muito austera, porque ela não podia ter nada, não podia nem mesmo ter um animalzinho. Segundo as regras da ordem, elas deveriam, as irmãs, dedicar toda a energia, o esforço, o tempo em auxílio ao próximo e também para a contemplação interior, para o autoconhecimento, para a transformação moral, para eliminar as imperfeições e se aproximar de Deus. E ela dá aqui um indício de que ela teria sido das irmãs Clarissas, porque ela faz uma referência a São Francisco de Assis. Então ela diz que mesmo com relação às rosas, ela tinha também outras flores que ela cultivava, mas as flores que mais lhe agradavam eram as rosas, que ela tinha um especial carinho pelas rosas, e que ela inclusive conversava com elas. Quando ela não tinha com quem desabafar, ela desabafava com as rosas, chorava sobre as rosas de alegria e também de certas tristezas. Mas que ela só podia dedicar-se às flores, sobretudo às rosas, nos momentos de lazer, e porque ela as oferecia aos seus irmãos sofredores. Ela diz claramente aqui, eu as cultivava para os meus irmãos. Não era um lazer e, digamos, uma dedicação que pudesse, de alguma forma, ser um indício de cultivo do egoísmo. Não temos isto. Ela deixa bem claro, eu só podia as cultivar porque eu as cultivava para os outros. Se ela cultivasse as flores, mas por um prazer pessoal, aí estava um indício de egoísmo. Quando eu digo, eu quero fazer algo porque eu gosto disso, tudo isso é manifestação do ego, é o egoísmo. Ali o exercício era o altruísmo, o contrário do egoísmo. O combate ao egoísmo para a prática do altruísmo. Então as rosas, as flores, poderiam ser cultivadas em benefício do próximo, para oferecer ao próximo, para alegrar o próximo, para perfumar a vida do próximo, para serem oferecidas ao próximo. E ela diz aqui, o indício a que havíamos mencionado, a que tínhamos nos referido. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade, ou seja, para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então e não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Então aí nos dá o texto, o indício que ela teria participado de uma ordem
a franciscana ou ainda clariana, da Ordem das Clarissas, das Filhas de Santa Clara, que reproduziu para as mulheres a Ordem dos Irmãos Menores, dos frades, dos irmãos franciscanos, portanto. E a Ordem de Santa Clara, era uma ordem de grande disciplina, de grande austeridade. E, de fato, São Francisco, ele exigia esta disciplina de combate ao egoísmo e prática do altruísmo. Não permitia que nenhum frade tivesse pertences. Certa vez, pediram-lhe que autorização para ter um livro. Ele não permitiu. E pergunta, mas qual o mal, Pai Francisco, de ter um livro se é para nossa instrução? Ele disse, esclarecendo, o problema não é ter o livro para a instrução. A instrução é muito boa, desde que a instrução não sirva ao ego, ao egoísmo. Nós vimos qual é o vício tido como radical. Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E eles respondem-lhe, o egoísmo, porque está na raiz, daí o sentido da palavra radical, raiz, está na raiz, na origem de todos os outros vícios morais. Então, muitas vezes procuramos o conhecimento para a manifestação do nosso egoísmo em forma de orgulho, de vaidade. Aí está o problema. É preferível não ter tanto conhecimento, se for para esta finalidade. Então ele esclareceu. Há de se tomar cuidado com a intenção de se buscar o conhecimento. É para servir ao nosso egoísmo, portanto ao nosso orgulho, à vaidade, ou é para que este conhecimento reverta-se em benefício para os nossos semelhantes? Aí está um ponto. Segundo, se eu te conceder a autorização para teres um livro, depois que leres este livro, pensarás, mas se o Pai Francisco autorizou ter um livro, é porque não há tanto problema assim. Um livro para 2 livros, qual a diferença? E tu me pedirás autorização para ter mais um livro. E se eu autorizar, daqui a um tempinho, pensarás, 2 livros para 5 livros? Uma grande diferença. E se eu autorizar, passará um tempo, e daí pedirá mais alguns livros, e daí terá 10 livros, 15 livros, 20 livros, e daí pedirás autorização para comprar ou adquirir ou pedir para alguém uma prateleira para colocar os livros. Daí virão outros livros, pedirás autorização para ter uma estante inteira. E passado algum tempo terás uma biblioteca inteira e assim por diante. Porque falta o controle. Há o desejo, há a ambição e tudo isto derivado do egoísmo. Se nós não dermos bom combate ao egoísmo, nós nunca sairemos da inferioridade. Isso está em O Livro dos Espíritos. Temos de dar bom combate. Enquanto não combatermos o egoísmo, usando uma expressão comum, popular entre nós, estaremos enxugando gelo no combate às demais imperfeições morais. De maneira que ela seguia as regras franciscanas, portanto também Clara deixou a regra para a ordem feminina, logo depois que foi aprovada a ordem feminina, Santa Clara de Assis desencarnou. E ela seguia isto e cultivava as flores
com muita alegria e satisfação pessoal, isso não é impedido, mas com o fim de favorecer com aquela beleza, com o perfume, com a harmonia das flores, os seus semelhantes. E ela continuava a cultivar as rosas no mundo espiritual. E notemos, continuava a oferecê-las às pessoas que necessitavam. E daí Belarmino fica bastante confuso. E para a opinião de Camilo, ele foi um tanto desagradável na sua colocação, porque ela tinha acabado de afirmar que ela cultivava rosas no mundo espiritual, e ele disse, estão confusos, é possível mesmo cultivar rosas? A hora que ele coloca esta pergunta, ele coloca em dúvida o que ela tinha acabado de dizer. É como se ele perguntasse assim, você tem certeza que você cultiva rosas ou é algo da sua imaginação? Ou você está mentindo para nós? Por isto que Camilo menciona que teria sido um tanto desagradável para a sua opinião esta colocação do seu amigo. Mas ela era um espírito nobre, então ela não se perturba de maneira nenhuma com a colocação. Ela ri mesmo. Ela estava diante de espíritos sem quase nenhum conhecimento da vida espiritual. Era como se ela estivesse diante de crianças que estavam tudo descobrindo naquele momento. Então, com muita jovialidade, muito boa vontade, ela esclarece. Mas como não está vendo as rosas aqui? A roseira aqui atrás, junto da janela? Eu as cultivo, sim. E ela diz, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui, e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes. Acaso existirá na terra alguma coisa no que concerne ao bem e ao belo, que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos precitos ali retidos, precitos condenados, presos, retidos na vida da matéria densa, né, os reencarnados? E ela continua, o fluido da vida, que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, ou seja, tornando-as lindas, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nessas regiões? O artista divino, o Deus, que enfeitou a terra com tantos motivos galantes, não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Este parágrafo, para aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, pode parecer bastante difícil de ser compreendido ou até mesmo confuso. Mas não é para aqueles que já estudaram a doutrina espírita. Aliás, quem já estudou com atenção, porque há muita interpretação equivocada deste mito, e é importante que nós lembremos que a palavra mito, assim como muitas outras, em nosso idioma, assim como ocorre também este fenômeno em outros idiomas, em todos os idiomas, a palavra, o seu sentido verdadeiro, original, sofreu modificações. Muitas palavras, como a palavra ignorância, ignorante, que nós lemos na codificação espírita em várias passagens, ao longo do tempo e no nosso país, onde fala a língua portuguesa, esta palavra tornou-se um insulto, tornou-se uma palavra pejorativa, que ofende, que humilha. Mas ignorância, nós sabemos, significa falta de conhecimento, o não conhecimento a respeito de alguma coisa. O indivíduo que não entende nada de futebol é ignorante a respeito de futebol. Não é um insulto, é apenas um fato. Alguém que não estudou medicina, não conhece nada de medicina, é um ignorante no assunto das ciências médicas.
mas pode ser um erudito em outra área. Assim como o médico pode ser ignorante em teoria musical, não conhecer nada de teoria musical. Mas com o tempo a palavra se tornou um insulto, se tornou pejorativa. Mito também teve o seu sentido desvirtuado. Jesus usava comumente parábolas para apresentar a sua doutrina, os ensinamentos da lei de Deus. As parábolas eram pequenas histórias e ele utilizava imagens, elementos do cotidiano do povo para o qual ele falava, para compor essas pequenas histórias com um sentido ali embutido. Aqueles que já tinham condições de compreender as questões espirituais, filosóficas, morais de maneira mais profunda, os que ele chamava de aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, ao ouvir a parábola, captavam mais o sentido profundo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral e espiritual da história. Aqueles que não tinham ainda este senso moral desenvolvido, usando a expressão de Allan Kardec, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, compreendiam apenas algo da história, algo mais superficial da história. Não importava, a história ficava registrada na medida em que o indivíduo, a alma, ia se aperfeiçoando, amadurecendo seu senso moral, lembrava-se da história e compreendia um pouco mais dela, algo um pouquinho mais profundo. Esse é o mesmo sentido do mito. Há uma história com um sentido filosófico, espiritual, talvez, moral, profundos. Compreenderá esse sentido mais profundo, seja filosófico, moral, espiritual, aqueles que já têm um senso moral, filosófico, espiritual já mais desenvolvido. Portanto, a apresentação da parábola de Jesus equivale à apresentação dos mitos de filósofos da antiguidade, como, por exemplo, Platão, que apresentou-nos o mito da caverna, além de outros, este provavelmente o mais conhecido. E há muitas interpretações equivocadas por falta, e até mesmo por eruditos, mas por falta do senso moral. Esse sentido da alma mais desenvolvido, que lhes permitiria compreender em profundidade o que Platão queria dizer. Quando nós lemos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta-nos logo no início desta obra Sócrates e seu discípulo Platão como precursores da doutrina espírita. Portanto, os ensinamentos da doutrina espírita, pelo menos ideias gerais do espiritismo, estavam lá na filosofia socrática e platônica. O mito da caverna fala-nos essencialmente do mundo espiritual, causal, e o mundo material, que é um mundo de efeitos, de reflexos do mundo espiritual. É exatamente o que esta nossa irmã está dizendo ao grupo de Camila. O mundo das formas, o mundo denso das formas, que é o mundo onde estamos a viver temporariamente na condição de reencarnados, vinculados a um corpo físico denso, é o mundo dos efeitos. O mundo causal, de onde viemos, é o mundo espiritual. Em O Livro dos Espíritos está dito que os mundos físicos, como a Terra, eles são criados para cumprir certa finalidade temporariamente e depois desaparecem, porque o que é matéria densa é apenas sempre transitório. O corpo físico é transitório, os planetas são transitórios, desaparecerão. Agora, o que é espiritual, não. O que é espiritual, não. A alma
não é transitória, é imortal. Está lá em O Livro dos Espíritos. O mundo físico poderia até mesmo não ter existido. Agora, como Deus considerou que seria importante ter mundos físicos para as experiências evolutivas das almas, eles foram criados. Mas depois são destruídos, isto é, eles voltam à condição de energia liberada. É uma energia coagulada, condensada em determinado ponto e depois volta ao seu estado original de energia dispersa. Então, o mundo real, causal, é o mundo espiritual. E o mundo físico, criado para a finalidade de certas experiências para as almas, a sua evolução, é um mundo que é transitório, portanto, ele reproduz de maneira mais grosseira, mais limitada, a realidade nossa do mundo espiritual. E daí nós teríamos de compreender também o que está na obra A Gênese, capítulo dos fluidos. Assim como também na obra O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Porque nós então conheceremos também, complementando, em O Livro dos Espíritos, logo no início desta obra, dos elementos gerais do universo. Há três grandezas no universo: o Criador, Deus, e a criação de Deus parte de dois pontos que ele criou. O espírito, que nós podemos chamar de princípio espiritual, princípio inteligente, que se transformará em espírito, e a matéria. Só que esta matéria originalmente está em estado de energia pura, criada por Deus. Quando ela está nesse estado de energia pura, original, primitiva no sentido de primeiro, da forma como ela é criada por Deus originariamente, nós chamamos em espiritismo de fluido cósmico universal. E esta energia pura, criada por Deus, pode sofrer modificações, condensações, combinações, e é esta energia manipulada, transformada, modificada nas suas estruturas, ela gerará todos os fluidos que dão origem aos fenômenos do universo. Fluidos que nós conhecemos como o fluido elétrico, o fluido magnético, mas também os fluidos outros espirituais. O fluido vital, que anima a matéria, segundo estudamos na doutrina espírita. Isto é a energia que possibilita a vinculação do espírito com o corpo físico. A argamassa, de maneira apenas por analogia, a energia que faz esta vinculação, que conecta o espírito por meio do seu corpo espiritual ao corpo físico, é o fluido vital, que é um derivado deste fluido cósmico universal. Então, tudo aquilo que não seja o Criador, Deus, ou é o espírito, mesmo nas suas manifestações mais rudimentares, antes de se tornar uma alma, um ser inteligente, ou é o fluido cósmico universal, no seu estado primitivo, ou já nas suas modificações, combinações, no seu estado mais de condensação. No seu estado original, ele é energia pura, mas ele pode chegar a uma condensação tão grande
que se torne aquilo que conhecemos por matéria densa na vida física. No mundo espiritual, colônias espirituais, cidades espirituais como nosso lar, são compostas, poderíamos dizer, de matéria. Kardec chama de matéria quintessenciada. É o fluido cósmico universal mais condensado, mas não tão condensado quanto na matéria densa. Não será para nós tão difícil compreender isto, embora para muitos seja algo novo, mas se pensarmos numa molécula ou em várias moléculas de H2O, é a molécula da água. 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, H2O. Estas várias moléculas unidas formam a água que nós bebemos, a água dos rios, a água do mar. Claro que na água do mar há outros elementos, a água que bebemos também, muitas vezes estão associados a ela outros elementos, mas a água, ela pode estar no estado líquido, a depender do seu estado vibracional. Se estiver num determinado estado de vibração que as moléculas de água consigam manter uma certa coesão, ligação entre elas, ela se apresenta no estado líquido. Se nós retirarmos energia, ou se essa energia for transferida para outros corpos, ela perder energia, então as moléculas se tornam mais coesas. Nós teremos a água no seu estado sólido. Se nós fornecermos energia para aquela água, as moléculas começam a se agitar e se distanciar uma das outras, volta ao estado líquido. Se fornecermos mais energia, as moléculas se agitam mais, se distanciam mais umas das outras, vai para o estado gasoso. Então isso nos dá uma ideia. É a mesma, digamos, energia, com as mesmas moléculas de água, mas em estados diferentes da matéria. Temos estados diferentes do fluido cósmico universal. No mundo espiritual, ainda é o fluido cósmico universal que está, digamos, apresentado em determinadas densidades, funcionando de formas diferentes. Mesmo depois da morte física, o que morre, o que se desintegra, é o corpo físico. Mas a alma possui um outro corpo, que chamamos de corpo espiritual, corpo astral. Muitas vezes nós lemos essa expressão aqui neste livro, ou às vezes em livros de André Luiz, ou também a palavra que é utilizada por Allan Kardec, o perispírito, aquilo que envolve o espírito. Peri, o que está em torno, o que envolve o espírito. O nosso corpo espiritual, sempre vinculado à alma, também é um derivado do fluido cósmico universal. É uma energia que está numa certa densidade que nos serve de corpo no mundo espiritual, para que nós, almas ou espíritos, a mesma coisa, interajamos com o meio, com as outras almas, é por meio deste corpo espiritual. De maneira que, quando nós desencarnamos, abandonamos o corpo físico porque o corpo físico morreu, desintegrou-se, e nós retornamos, portanto, para a nossa vida na dimensão espiritual, continuaremos lidando com a matéria, mas uma matéria, ou ainda, se quisermos, uma energia quintessenciada, uma matéria quintessenciada, uma matéria menos densa. Por isso nós encontraremos cidades espirituais. Nós teremos um corpo. No mundo espiritual, as almas não são como o Gasparzinho. Tem um corpo, com uma fisiologia, com órgãos.
adaptados ao novo meio de vivência, ao mundo espiritual. Alguns corpos são mais densos, outros corpos espirituais pertencentes a almas mais evoluídas, mais sutis. Mas nós teremos um corpo. Nós encontraremos ainda a matéria, sobretudo no nosso estágio evolutivo, uma matéria não tão compacta quanto a matéria aqui na Terra, na vida física, mas ainda uma matéria mais sutilizada. Lá é o mundo causal. Aqui é uma réplica mais grosseira do que existe no mundo espiritual. É claro que há diversas dimensões superpostas, há dimensões muito sutis, em que habitam almas muito elevadas, há dimensões medianas, há dimensões mais grosseiras. De acordo com o estágio evolutivo, a nossa evolução, sobretudo moral, nós habitaremos dimensões mais sutis, medianas, mais grosseiras, todas no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Então, o que ela quer dizer aqui é que sim, as plantas, as rosas, que é o princípio espiritual em evolução, também tem um envoltório energético que pode ser, digamos, cultivado, para usar a mesma expressão. Os espíritos mais adiantados podem cuidar deste princípio espiritual e é necessário que nós recordemos que o princípio espiritual, ele evoluirá até chegar à condição humana, à condição de espírito, de alma. Mas ele evoluirá desde os estágios inferiores, utilizando-se de revestimentos, corpos, entre aspas, materiais, vegetais, minerais, depois vegetais, animais, até chegar à condição espiritual, de espírito, de alma, com inteligência, raciocínio, livre-arbítrio e poder, daí, para poder desenvolver-se, utilizar um equipamento que lhe dê condições para experiências mais complexas, um equipamento, um corpo físico humano. De maneira que esse princípio espiritual, que está na fase de desenvolvimento ainda, que seria o correspondente ao reino vegetal, as plantas, este princípio espiritual poderá ser auxiliado no mundo espiritual. Há uma complementação, portanto, aos estudos que Allan Kardec fez. Ele próprio disse que a codificação seria a base, mas que a doutrina era progressista, ou seja, ela seria complementada, desenvolvida, os detalhes viriam depois. Ele colocava os alicerces e começava a edificar um edifício do conhecimento, da verdade, mas que viriam outros que complementariam na medida em que a humanidade progredisse, estivesse apta a entender outros conhecimentos, viriam complementações. As bases eram inamovíveis, são os conhecimentos da codificação, mas as complementações nos trariam outros detalhes, assim como outros detalhes, surgiram muitos outros detalhes com as obras de André Luiz. E aqui, então, há este detalhe. A Kardec faz as questões a respeito dos animais no mundo espiritual. André Luiz complementa dizendo que, embora boa parte dos animais, que isto está na codificação, tenham reencarnações quase imediatas, porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm karmas, não têm expiações para passar, eles vivem dos instintos, então quanto mais rapidamente eles se reencarnarem, tiverem mais reencarnações, mais estímulos e experiências eles têm, progridem mais rapidamente. Mas os animais domesticados já estão numa outra condição. De maneira que os animais domesticados podem permanecer um tempo um pouquinho maior no mundo espiritual e ser, inclusive, utilizados pelos benfeitores. A caravana ou as caravanas dos samaritanos, conforme lemos em Nosso Lar, utilizam-se de cães para
farejar certos espíritos que estão em regiões espirituais do umbral inferior, para farejá-los e encontrá-los mais facilmente. Há aves grandiosas, de aspecto muito grande, muito belas, que fazem voos de reconhecimento do local e depois levam as informações para esses também benfeitores das caravanas dos samaritanos. Recentemente descobrimos que uma baleia realizava serviço de espionagem para determinado país, apareceu morta nos mares da Noruega, mas no mundo espiritual os samaritanos utilizam os animais para finalidades de resgate, de auxílios superiores, para o bem. Mas estes usos aqui na Terra refletem já os usos do mundo espiritual. Então esta complementação veio com André Luiz, em nada revoga, digamos, ou contraria a mensagem que está no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando Kardec fala sobre os animais do mundo espiritual. Depois também há textos na Revista Espírita falando sobre o mesmo assunto. Há uma complementação, um desenvolvimento do assunto nas obras de André Luiz. Aqui há um desenvolvimento, uma complementação do assunto a respeito dos vegetais. Kardec diz que seria impossível tratar de todas as minúcias. Se ele fosse tratar de todas as minúcias no Livro dos Espíritos, por exemplo, ele não realizaria as obras outras, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas aqui veio, pela mediunidade de nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, uma complementação sobre este assunto. O princípio espiritual que está ensaiando a vida humana também recebe cuidados, pode receber cuidados no mundo espiritual, antes de retornar novamente a uma nova experiência física, seja no reino vegetal ou posteriormente no reino animal. Então o fluido vital, ele está mencionado aqui. O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência? A quintessência é exatamente o nosso corpo espiritual, o perispírito dos espíritos, das almas, mas também o corpo espiritual, o revestimento energético dos animais no mundo espiritual, o revestimento energético, o corpo espiritual das plantas, ou do princípio espiritual ainda que está na fase mineral, passando por experiências na fase mineral. Todos estes corpos, incluindo o nosso corpo espiritual, o perispírito, todos eles são derivados da mesma energia primordial, primeira, pura, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal preenche o universo inteiro. Preenche o universo inteiro. E segundo um benfeitor espiritual, disse André Luiz em uma das suas obras, o fluido cósmico universal nada mais é do que o hálito de Deus, ou ainda a expansão do pensamento de Deus. É bastante complexo para nós entendermos isto, mas é isto. A energia de Deus, se quisermos assim dizer, a irradiação, a energia do Criador, é como se fosse um imenso oceano no qual todas as coisas, todos os seres, incluindo os seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais, estão submersos. Mergulhados todos neste pensamento de Deus, nesta energia divina. Nos movimentamos assim como se estivéssemos mergulhando numa água, nas profundezas do mar, enfim, estamos mergulhados na irradiação de Deus. Então, sim, da mesma forma que o princípio espiritual, já na condição humana, perdendo o envoltório físico denso, continua existindo, portanto, nós somos imortais, a alma é imortal, continuamos existindo com um corpo espiritual. Os animais, perdendo o envoltório físico,
continuam existindo como individualidades com um corpo espiritual. Os vegetais, perdendo a forma densa, material, continuam existindo como individualidades, com um revestimento energético, um corpo energético. E os minerais, a mesma coisa. Portanto, também os vegetais podem, assim como os animais, nós vimos na obra de André Luiz, podem permanecer certo tempo no mundo espiritual recebendo cuidados, para depois retornarem para uma nova, digamos, reencarnação, não na carne, mas uma reencarnação adaptada vegetal, uma reencarnação vegetariana. Esse conhecimento deve nos despertar uma admiração pela obra de Deus, uma admiração grandiosa, um reconhecimento da grandiosidade da obra de Deus, da perfeição da obra de Deus, da grandiosidade do seu amor. Como está na obra de Allan Kardec, do átomo ao arcanjo, que começou o arcanjo por ser átomo, tudo na natureza se encadeia. Esta admiração, este reconhecimento da grandiosidade de Deus, da obra de Deus, do amor de Deus, deve nos levar a uma postura de humildade e de respeito, de veneração pela vida, pela obra de Deus, por Deus. A nossa vida deve ter uma outra postura, nós devemos ter uma outra postura na vida. Nós não podemos considerar a vida nos seus acontecimentos tão comezinhos, prosaicos, e acharmos que a vida é simplesmente isto, uma sucessão de ocorrências, de fatos sem grande significação. Acordar, comer, trabalhar, para ganhar dinheiro, descansar, dormir, ter um pouco de lazer, e a vida vai passando assim, sem que nós percebamos diariamente a grandiosidade dela, todos os fenômenos extraordinários, grandiosos nos quais estamos envolvidos. É como se nós olhássemos só para o lodo e perdêssemos toda a vida que está em nossa volta. Cada dia deve ser iniciado com um ato de reverência, porque estamos diante de algo grandioso. E participando deste fenômeno grandioso. Então, isso o Espiritismo nos ensina. A terceira grande revelação da lei divina surgiu à humanidade, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, surgiu para a humanidade para nos despertar a consciência. Para que não vivamos mais da mesma maneira, achando que a vida é esta monotonia. As pessoas caem no tédio, porque não reconhecem a grandiosidade da vida. E nós verificaremos que um dos trabalhos neste setor é despertar naquelas almas que foram suicidas o gosto pela vida no planeta Terra. Por isso veio o Espiritismo para a humanidade. Mas o que estamos fazendo com a doutrina espírita? Diminuindo-a, achatando-a, de maneira que as pessoas que estão buscando o Espiritismo não estão mais tendo a noção da grandiosidade da vida. É muito comum ouvirmos nossos irmãos, dirigentes, coordenadores de casas espíritas, esses conhecimentos são muito complexos, muito difíceis, porque tem preguiça de estudar.
O medo seria por causa, na verdade, só se for o medo de se comprometer. É claro que as pessoas têm receios porque não conhecem. Aí está a função das casas espíritas de esclarecer os indivíduos a respeito da doutrina espírita. Inclusive sobre esta obra, muita gente deixava de ler esta obra porque dizia que o tema era muito doloroso e impactante. Mas a obra surgiu na Terra, uma das funções, impactar as pessoas a respeito das consequências do suicídio, que não são invenções, são fatos, é a realidade, para que as pessoas possam discernir melhor antes de cometer o suicídio. É importante que as pessoas saibam que se elas fumarem, elas podem ter muitos problemas, e provavelmente terão, de saúde, inclusive podem morrer ou desencarnar em função dos problemas de saúde decorrentes do tabagismo. É importante que elas saibam, antes de colocar o cigarro na boca e se viciar com o tabaco ou se viciar com outras drogas, é importante que ela tenha esse discernimento, esse conhecimento para decidir. Agora, se mesmo assim ela quiser enfrentar o desafio e aceitar as consequências dolorosas, é o livre-arbítrio dela. Deus lhe concedeu o livre-arbítrio. Então as pessoas têm de conhecer as consequências do suicídio. Se mesmo assim desejarem o suicídio, enfrentarão as consequências naturalmente. Se recuperarão um dia, mas provavelmente demorarão pelo menos um século para esta recuperação, como nós temos lido aqui. Agora, a obra não é apenas isso. Já temos quase 200 páginas de livro e temos mais umas 200 e tantas páginas, mas já temos mais de 200 páginas deste livro estudadas que demonstram a grandiosidade do amor de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, de todos estes benfeitores espirituais, coisas extraordinárias, maravilhosas que nos encantam. E é para isto que nós temos realizado este curso, para as pessoas entenderem isto. Isso daqui é doutrina espírita, é algo grandioso. Nós não podemos considerar que as pessoas vão se impressionar com o assunto. Se assim nós colocamos, é porque duvidamos da sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, que autorizou a vinda e determinou a vinda desta obra para a humanidade. Então Jesus Cristo não sabe de nada, nós sabemos melhor do que ele, é isto que os irmãos dirigentes de casas espíritas estão dizendo? Não vamos estudar esta obra porque é muito impactante, as pessoas não estão preparadas. Então Jesus teria errado em enviar-nos esta obra, deveria esperar mais tanto tempo. Enquanto isso, as pessoas se suicidariam. Ele mandou no tempo certo, assim como mandou no tempo certo a doutrina espírita. Mas estes assuntos da doutrina espírita são muito difíceis. Nós não podemos transmitir às pessoas. Primeiro, subestimamos a compreensão das pessoas. Allan Kardec está isto em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é necessário que o indivíduo seja erudito, culto para compreender o Espiritismo. Inclusive, ele destaca, há pessoas eruditas que não compreendem os ensinamentos do Espiritismo e há pessoas iletradas que compreendem, há jovens que compreendem. E ele diz, esta compreensão deriva-se do amadurecimento do senso moral, este senso espiritual. Esse amadurecimento espiritual que foi conquistado em outras reencarnações. Muitos séculos demoramos nos aperfeiçoando para que depois, no século XIX, estivéssemos em condições de compreender a doutrina espírita. Estamos já no século XXI, meus irmãos. Agora, é obrigação dos dirigentes espíritas estudar profundamente a doutrina espírita para encontrar a melhor maneira de apresentar o conteúdo espírita, mesmo aqueles que sejam mais complexos, para que as pessoas possam entender. Cada um vai assimilando na medida de suas possibilidades, capacidades, mas não teremos o direito de tolher, de podar a doutrina espírita, de achatá-la, só porque consideramos muito complexa. Se Deus considerou que já tínhamos condições de entender, que a humanidade tinha condições de entender, não devemos interferir na obra de Deus. Se nós somos espíritas, é nossa obrigação divulgar o espiritismo.
para que as pessoas tenham noção, pelo menos, da grandiosidade da vida e tenham maior respeito pela vida, respeitando a si mesmos e respeitando o próximo, porque todos somos integrantes da obra de Deus, parte da obra de Deus. Este é o nosso compromisso. Para isso a doutrina espírita veio, para nos despertar a algo grandioso. Não podemos desperdiçar a vida com coisas frívolas. A vida é grandiosa. A Terra é um planeta generoso, como nós vimos aqui no texto e veremos aqui no texto. Não podemos desperdiçar a nossa oportunidade, a nossa estadia no planeta Terra. E vamos encerrar aqui, mas vamos ver na próxima semana um alerta muito grande que os pais, todos nós de uma maneira geral, devemos nos esforçar para estimular as pessoas a terem gosto pela vida física, compreendendo a grandiosidade da vida física. É nosso compromisso, assim como naquele departamento, naquele setor, eles despertavam nos internos o gosto pela vida física, demonstrando a grandiosidade da vida física do planeta Terra. Devemos também trabalhar uns com os outros para que nós tenhamos esse despertamento da grandiosidade da vida, mesmo da vida física, com todas as dificuldades. É algo muito de grande valor e de grande importância. Nós encerramos aqui hoje e continuamos na próxima semana. Vamos para a nossa prece final.